O primeiro período que você estuda em idade contemporânea é o período conhecido como Era Napoleônica, certo? A Era Napoleônica, que é esse período que acontece depois da Revolução Francesa, né? Para você que não lembra, né, a gente teve um processo de revolução na França que a gente tira o rei, mata o rei e a gente coloca uma república, né, onde a gente vai ter direitos, né, do homem, do cidadão, como a própria cidadania, o direito à liberdade de expressão, né? Os valores burgueses e iluministas que estão em ascensão, né, no século o século XVIII, tá, galera? E partindo então para o século XIX, né? Então a gente tem esse período de transição que é a Era Napoleônica, que é o elo entre a Revolução Francesa e todos os acontecimentos do século XIX, o gigante século XIX, né? O gigante século XIX. Então a Era Napoleônica é a era do Napoleão, né? Obviamente o nome já diz tudo. Esse cara que, né, surgiu dentro do exército e vai ter uma guinada fundamental, né? Ela vai acontecer de 1799 a 1815, 16 anos, né, que o Napoleão vai governar a França, basicamente, tá, galera? A primeira etapa, né, que a gente tem que estudar é a ascensão desse cara, como que ele chegou ali, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que durante a Revolução Francesa, os países em volta, né, como por exemplo a Áustria, Prússia, Rússia, Inglaterra, né, até a Inglaterra, que era um país mais burguês, mais para frentex, né, um país mais liberal, digamos assim, né? Até a Inglaterra ficava com medo de uma revolução francesa. Por quê? Porque se a França fizer uma revolução, né, pode ser que a França ela entre nos moldes burgueses que levem, né, a uma competitividade no contexto de revolução industrial contra a Inglaterra. Então, por interesses econômicos, a Inglaterra, que também funcionava num regime monárquico, né, só que uma monarquia parlamentarista, uma monarquia onde o rei é uma marionete, o rei reina, mas não governa, né, até a Inglaterra vai se colocar contra a França, no que a gente conhece como coalizões europeias. O que foram coalizões europeias? Junções, né, de países, né, que fizeram frentes para tentar invadir a França e derrotar, né, a Revolução Francesa e posteriormente Napoleão. Beleza? O que vai acontecer? A primeira aconteceu durante a Revolução Francesa e foi o principal motivo para a gente ter então, né, a morte do rei e a proclamação da República. Em 1792 ela foi facilmente derrotada, né? E logo após ela a gente vai ter aí, né, a guilhotina do rei. Tranquilo? O que vai acontecer, né? O processo que está acontecendo é o seguinte, né? A gente vai ter a Revolução Francesa, onde a gente vai ter os jacobinos, né? Os jacobinos que é o governo mais radical. Depois nós temos, né, o consulado, na verdade, desculpa, o diretório, e o diretório ele vai contar com os girondinos, vão ser 5 girondinos no poder. Só que os girondinos eles não estão conseguindo conter revoltas, né? Não estão conseguindo conter a economia não está indo tão bem, eles gastam muito dinheiro, e aí o povo vai começar a ficar insatisfeito com os girondinos, né? Com esses 5 diretores, né? E aí os girondinos vão aplicar um autogolpe em si mesmos, né? Porque eles queriam fazer uma articulação política com uma figura carismática que então desse legitimidade aos girondinos no poder. Então, eles vão no que a gente conheceu como 18 Brumário, né? O 18 Brumário, né? Lembrando que o calendário, ele era um calendário diferente nessa época. Se tu tá perdido, dá uma olhada na aula de Revolução Francesa, lá eu explico tudo isso bem mais bonitinho, mas aqui é só um contexto, né? Só pra gente entender o que tá acontecendo. Eles vão então fazer uma articulação política com Napoleão, onde o Napoleão então, né, deixaria os nossos queridos girondinos governarem, e ele seria essa figura carismática que iria então trazer, né, esse apelo popular. Né? O Napoleão ele tinha crescido muito, ele era um grande general da época, tá? Então ele fez ofensivas muito famosas, como por exemplo a ofensiva do Egito, né? Inclusive, se tu for no Museu do Louvre hoje e você pode ir até da sua casa, como assim? Se tu pesquisar aí, tu vai conseguir ver, dá para entrar no Museu do Louvre online, olha só que legal. Então pesquisa aí, Museu do Louvre online, alguma coisa assim tu deve achar, dá para fazer um tour online pelo museu, né? Vai ter uma seção lá de peças do Egito, tá? Que foram trazidas dessa época, tá, galera? Lá de 1798, 1799, por aí, a gente teve uma ofensiva francesa ao Egito, onde eles levaram muitos artigos, muitos artefatos egípcios para o Museu do Louvre.
Beleza? O que que vai acontecer? Napoleão, que tem esse grande prestígio militar, ele é muito adorado pelo povo. Então, o 18 de Brumário vai colocar o Napoleão no poder para que o povo, então, fique de boa e os girondinos, então, estejam no poder. Só que, aí, meio que o tiro vai sair pela culatra, né? Porque, na verdade, o Napoleão, ele não vai dar tanta brecha para os girondinos governar. Ele vai governar quase que sozinho. O que que vai acontecer? A primeira solução foi o estabelecimento de um consulado. O que que é um consulado? É uma reunião de pessoas que vão governar. Então a gente vai ter aí 3 cônsules, tá? 3 pessoas governando de 1799 a 1804, né? Sendo que os 2 outros cônsules, eles não possuem expressão e por isso eu nem trouxe o nome para vocês, porque vocês não precisam saber o nome dos outros 2 cônsules, tá? Vocês só precisam saber que o Napoleão era o principal cônsule, né? Um ano depois, ele é determinado como o principal cônsule, oficialmente. 2 anos depois, ele recebe a situação de que os cônsules vão poder ter o poder hereditário. Em 1802 isso acontece, tá, galera? Então agora, né, a gente saiu de uma Revolução Francesa que tinha como principal objetivo instaurar uma república, tirar a monarquia, e agora a gente traz a hereditariedade novamente. Não é meio esquisito, né? Agora os cônsules vão continuar sendo hereditários e eles podem escolher quem eles vão colocar, então óbvio que eles vão colocar familiares, e o Napoleão, no dia 1, ele já colocou todos os familiares dele para terem cargos dentro da França, né? Então é bem contraditório, tá, gente? O Napoleão, ele foi um ditador, ele foi um déspota, ele foi quase que um monarca, né? Só que ele não tinha o título de rei ainda, né? Ele tinha o título de cônsul, né? Mas ele era um ditador. Beleza, galera? Na prática, isso deu o poder de monarquia ditatorial para o Napoleão. Beleza? Aí a gente pode até trazer, né, um paralelo com o Iluminismo, onde a gente tem aí o Montesquieu, que é a junção dos 3 poderes, e o Voltaire, né, com o ideal de liberdade, né? Lembrando que o Rousseau, ele não é acatado nesse momento, né? Porque o Rousseau trazia democracia, e o Napoleão não queria democracia. O Napoleão queria governar sozinho, certo? Montesquieu 3 poderes, mas os 3 poderes, no caso do Napoleão, era mais marionete, né? Era só para dizer que tinha, na verdade ele fazia o que ele queria, né? E o Voltaire, ele trazia, né, esse ideal de liberdade e tudo mais, mas ele dizia que deveria continuar uma monarquia, né? Então aí uma junção muito concisa, né, dos ideais iluministas na figura do Napoleão, né? Um ideal iluminista bem conservador. Beleza? O que que vai acontecer? A gente vai ter então essa ditadura centralizada, né, na figura do Napoleão, e a gente tem então o início da Era Napoleônica, o fim do período das transformações, né, revolucionárias, né, que a gente viu na Revolução Francesa. Então, basicamente, né, a Revolução Francesa foi muito importante? Foi. Ela definiu muitas coisas que a gente tem hoje, como, por exemplo, pesos e medidas, né, em quilômetro, metro, essas coisas todas. Definiu o que a gente conhece hoje como esquerda e direita dentro da política. Definiu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Muitas coisas vieram da Revolução Francesa, né? Ela foi a primeira grande revolução, né, que trouxe, então, toda essa característica de que a gente pode, sim, instaurar repúblicas em nossos países. Isso é muito importante para o prosseguimento da história. Só que, né, os resultados da Revolução Francesa eles vão ser vistos mais à frente, porque imediatamente depois a gente tem uma ditadura voltando ao poder. Então é uma situação bem interessante, né, galera? Enfim, né? Vai para a próxima aula, essa aqui já tá boa para fazer uma introdução. Na próxima a gente vai ver as medidas napoleônicas, o que que ele fez, né, nesse governo de consulado. Valeu!